Feira Vocacional 2026, como São Carlo Acutis, quero ser todo de Deus, é o lema desta edição da Feira Vocacional. Neste ano em que a Igreja de Santo Amaro se dedica a rezar pela vocação sacerdotal. A vocação que nos faz lembrar e viver esta experiência com Cristo através do ministério ordenado. E nós estamos aqui com o irmão Adriano Oblatos de Maria Imaculada, que está no processo, inclusive, de estudo e de preparação para receber o sacramento da ordem. Seja muito bem-vindo. É uma grande alegria tê-lo aqui, de forma muito particular, porque os Oblatos de Maria Imaculada têm uma história muito forte aqui em nossa diocese, e eles começaram numa época bastante missionária de fundação aqui de nossa diocese neste trabalho. Seja muito bem-vindo, que bom tê-lo aqui. E vamos começar conversando de sua vocação, como é que surgiu a vocação, como é que você foi encontrado por Deus e um dia decidiu segui-lo na vocação religiosa. Muito obrigado, Padre Fabrício, pela acolhida. Também a diocese que nos abre esse espaço para divulgar um pouco da nossa história vocacional, também um pouco do carisma da nossa congregação religiosa. Eu sempre falo que uma vocação não nasce do nada. Uma vocação nasce de um contexto. E desde de criança fui levado à igreja pela minha avó, e a quem eu tenho muita gratidão e devo também os primeiros passos da minha vocação religiosa. E em minha paróquia de origem eu fui dando os primeiros passos como toda criança, e depois entrei no grupo de coroinhas, que, digamos, é um verdadeiro celeiro vocacional. Sim. Muitas das nossas vocações nascem a partir do grupo de coroinhas. E fui entendendo um pouco que Deus me chamava para águas mais profundas. Deus me chamava para arriscar um pouco mais a vida. E os missionários oblatos são os padres que cuidam da minha paróquia lá no Recife. Também gostaria de lembrar que a nossa paróquia tem toda uma participação especial na minha história vocacional. Então, um dos padres, o padre Edi Carlos, era o meu pároco e também animador vocacional, me convidou para conhecer um pouquinho a congregação. Eu resisti bastante. Acho que faz parte um pouco do processo vocacional. Exatamente. Essa resistência inicial. Me sentia totalmente seduzido pela mensagem, pelo convite que Jesus me fazia, mas também resistia um pouco porque, como todo jovem, tinha sonhos, desejos, projetos. E aos 22 anos, já foi uma vocação um pouquinho tardia, demorada para aceitar, porque fiquei ali dos 18 aos 22 anos tentando discernir. Já tinha feito uma outra formação fora, já trabalhava, mas sempre sentia essa inquietude vocacional e esse vazio interior. Procurei me encher, me preencher de muitas coisas, mas nada me correspondia. Então, no ano de 2020, precisamente no dia 10 de fevereiro, eu partia da cidade do Recife nesta aventura vocacional. E fui morar na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Fiquei lá um ano, e aí veio a pandemia, foi tudo tão incerto. Mas Deus, que nos confirma na vocação, me ajudou a discernir que deveria começar o pré-noviciado na cidade de Sumaré. Lá estudei filosofia na PUC de Campinas. Fiquei até 2023 em Sumaré. Depois vim aqui para São Paulo, 2024, até a metade de 2025. Fiquei aqui em São Paulo. E em julho de 2025, eu fui destinado para ir a Guatemala. Uma outra cultura, um outro idioma, uma outra realidade para começar o processo de noviciado. Então, eu estou apenas com 1 semana e meia de professo. Sou neoprofesso. Fiquei 1 ano na Guatemala, me preparando para a profissão religiosa, e no dia 1 de agosto, aniversário de nascimento do nosso fundador, eu professei votos de pobreza, castidade, obediência e perseverança na nossa congregação. Em resumo, seria basicamente isso. Ô irmão, a congregação dos Oblatos tem esta vocação bastante missionária. De onde surge esse ímpeto de ir a lugares distantes, a lugares
tão, por vezes, até esquecidos, né, do ponto de vista da evangelização e da missão. Como surge este ímpeto de ir evangelizar e ser missionário? Acredito que nossa congregação nasce em um contexto de aversão à igreja na França. Contexto ali de Revolução Francesa, 1816. O nosso fundador, no momento, o padre Eugênio de Mazenot, depois Dom Eugênio de Mazenot, ficou como bispo de Marselha, no sul da França. E hoje, Santo Eugênio de Mazenot. Ele olha a realidade da igreja da França, totalmente devastada pela Revolução Francesa, e tem uma preocupação com os jovens e com os campesinos, as pessoas em situação rural. E se preocupa de ir evangelizar essas pessoas e busca um grupo de padres diocesanos que, junto com ele, vão iniciar aí, nesse contexto da fundação, as primeiras missões oblatas. Então, a missão é o sangue que corre na veia de um missionário oblato. Já nascemos com esse nome de missionários, depois se entende aí que são missionários oblatos de Maria Imaculada, mas desde o início a missão foi muito clara pro nosso fundador. E na igreja ficamos conhecidos como os missionários das missões impossíveis, porque posso te perguntar, onde você imagina que está um oblato? O lugar mais difícil possível, aí você vai encontrar um missionário oblato. Por exemplo, no Alasca, no deserto do Saara. Nosso atual superior geral foi eleito quando morava no deserto do Saara. Meu Deus! Então, aqui estamos em missões ribeirinhas, na Amazônia, estamos em realidades rurais, urbanas, preferencialmente nas comunidades mais abandonadas. Estamos nas favelas, somos feitos, de fato, para estar com os pobres e estar em lugares desafiadores. Fronteiras, os oblatos aí estão presentes. O nosso fundador nos disse nas constituições e regras que nenhum ministério seria estranho, seria distinto para um oblato. Nós buscamos viver esse nosso jeito de ser oblato, nosso carisma, nas diversas realidades possíveis. É um carisma polifacético, assim podemos dizer. É importante nós notarmos que os oblatos surgem como uma resposta de Deus para um tempo específico da igreja, lá no século XIX, mas que vai, ainda no tempo de hoje, cada vez mais crescendo e transformando este carisma numa resposta no tempo de hoje. Porque no tempo de hoje a igreja ainda carece destes missionários que tenham a coragem de evangelizar, que vão sem medo algum e possam enfrentar estas realidades mais difíceis, impossíveis de anunciar o nome de Jesus. E na tua vocação, irmão Adriano, como que surgiu esta decisão de ser missionário? Porque poderia ver o padre se atrair pelo ministério sacerdotal e ir simplesmente para a vocação sacerdotal, mas não, surge numa vocação missionária. E como lidar com este medo? Porque hoje está aqui, daqui a algum tempo pode estar em algum outro lugar e onde Deus lhe mandar. Como lidar com este abandono nas mãos de Deus, de eu vou onde Deus me enviar? Eu sempre, quando penso em minha própria vocação, recordo de um missionário oblato que morou em minha paróquia desde quando eu era uma criancinha, o padre Davi O'Brien. Foi um padre dos Estados Unidos que largou tudo e veio ao Brasil aventurar a vida, como disse, nessa missão oblata. E esse padre, para mim, sempre foi uma inspiração. Primeiro porque ele era uma pessoa extremamente alegre. Depois, extremamente realizado com aquilo que fazia. E eu sempre pensei, se um dia for padre, eu quero ser um padre como o padre Davi. E penso que o referencial fala muito para uma vocação. Então, o padre Davi como esse referencial para mim aí de primeiro momento. E depois eu venho também de uma comunidade pobre que via os oblatos doando a própria vida em prol da evangelização daquele povo, naquela situação em que eu estava inserido. E comecei a pensar, bem, eu não posso ser outra coisa senão um missionário oblato, porque eu já estou neste contexto. E você me perguntou também, padre,
como lidar com esse abandono, né? De fato, nós passamos momentos difíceis, vivemos longe da família, longe das nossas realidades, do nosso contexto cultural. E acredito que, apesar de ser um missionário oblato de Maria Imaculada, diariamente eu rezo a oração de Charles de Foucault, a oração do abandono. É exatamente isso, o exercício diário de abandonar-se nas mãos de Deus. Esse Deus que nos convida para ousar, mas também nos convida a confiar nele. O melhor lugar para nós estarmos abandonados de verdade é nos braços de Jesus. É nos braços desse Deus amoroso que nos coloca em risco, mas que também nos assegura a sua confiança, nos assegura a sua permanência conosco. Então, de maneira muito íntima e particular, nesse tempo que estive na Guatemala, eu pude experimentar as consolações que vêm de Deus. Porque quanto maior a prova, como diz Paulo, né? Quanto maior as provações, maior também são as consolações. E depois o povo, estar com o povo, é a grande fortaleza que a gente encontra. Viver com essas pessoas mais abandonadas, mais desfavorecidas, é um meio também de sentir que Deus cuida de nós por meio das pessoas. Que belo testemunho, que belo exemplo de abandono e de confiança, e que bom saber que a igreja ainda tem aquilo que o próprio documento de Aparecida diz, que nós devemos ser discípulos missionários do Evangelho, e que bom saber que a igreja permanece fiel a este espírito missionário que nosso Senhor nos deu. Quero agradecer a tua presença aqui, muito obrigado por estar conosco, por partilhar conosco da tua experiência, do teu chamado, do modo em que Deus lhe encontrou, e eu tenho certeza que servirá para aqueles que estão nos acompanhando, e alguém vai sentir este despertar missionário. Mas antes de acabarmos, irmão Adriano, eu queria pedir que você pudesse deixar o contato. Como é que faz para entrar em contato com os oblatos? Eu fui tocado, eu fiz uma experiência de Deus e eu me sinto atraído à missão. Como que eu faço para conhecer melhor este carisma e esta congregação? Bem, nós somos uma congregação missionária e estamos espalhados assim em diversas regiões do Brasil. E aqui em São Paulo, precisamente, temos o serviço de animação vocacional. Nossa casa está localizada no bairro do Ipiranga e deixaria um contato telefônico. Também temos site dos Missionários Oblatos de Maria Imaculada, uma página no Instagram. Quem buscar aí Oblatos de Maria Imaculada no Instagram vai nos encontrar com facilidade. E se é necessário também, deixo um contato de telefone. DDD 81 997 27 3637. Esse ano, precisamente, estou trabalhando na Pastoral Vocacional. Ah, que então, oportuno. Que bom. É oportuno estar aqui. E digo para os jovens que, enquanto a igreja existir, ou seja, sempre, porque é uma mensagem do próprio Jesus, a igreja existirá até o fim dos tempos, ela também será missionária. Assim que o nosso carisma sempre será atual e atuante na igreja. Se você sente uma inquietude vocacional, nos busque e nós te ajudaremos a discernir também a tua vocação. Este é um chamado de Deus para a tua vida, então você que está sentindo o ímpeto missionário, não tenha medo, vá ao encontro do chamado de Deus e assim corresponda à tua vocação. Esta é a feira vocacional aqui da Diocese de Santo Amaro. As vocações exalam neste lugar e podemos experimentar a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, a vocação missionária, a vocação laical. E aqui tem espaço para todos, inclusive para você. Então venha participar conosco. Se tem vocação, se tem feira vocacional, quero lhe dizer, esquece. É na Diocese de Santo Amaro. Vem que nós esperamos você.